Bom, olá a todos. Vamos lá a mais uma aula, né? Vamos começar mais uma aula aqui do Ateliê Bucket, aqui da nossa comunidade de costura criativa, né? Eu sempre começo a aula que tem modelagem, ensinando a fazer modelagem, mas eu vou mudar. Eu vou ensinar a fazer a modelagem, vou lá na mesa, na base de corte, a gente vai fazer modelagem. Quando existir a necessidade de se desenhar uma modelagem, de fato, se você tem a necessidade de desenhar todas as suas modelagens, você pode pegar as medidas e desenhar a modelagem. Quando a modelagem for simples como essa, que não tem nenhuma demanda de um traço, uma curva, sabe, a gente ter que achar uma medida diferente, qualquer coisa assim, eu vou começar direto passando as medidas para vocês, mostrando o plano de corte, tá? E a gente faz a aula. E vocês anotam a medida. Se você quiser cortar direto no sintético principal, você pode cortar. Se você quiser fazer o molde numa folha, tal, você pode fazer também, que fica tudo certo, tá? Então, não existe a necessidade, né, que no caso a urgência nossa urgência não existe aqui a necessidade de fazer uma modelagem lá na outra mesa, né, na mesa de corte. Aqui a gente pode, com as medidas, a gente dá conta de fazer essa peça, porque ela é super simples, tá? Ela é uma bolsa que tem uma confecção, que eu diria de nível médio, tá? Ela não é uma construção para iniciante. É a primeira peça que a pessoa vai fazer, eu não indico. Eu indico que você já tenha costurado algumas peças para poder fazer. Ela não é extremamente difícil, mas tem vivo, a gente vai encapar vivo, vai aplicar vivo, a gente vai fazer colarinho, a gente vai fazer um fechamento diferenciado para bolsa. Então, precisa já de alguma, né, um comecinho já, uma introdução, né? Não precisa ser experiente para fazer, mas ter uma introdução já na costura. Então, vamos lá. Vou passar só as medidas e você anota no caderninho aí, seu caderninho da comunidade, tá? Anota as medidas, tá? Vou começar aqui pelo fundo, tá aqui na minha frente, tá? Aqui na mesa tá todo o meu plano de corte. Vamos lá, fundo da bolsa. Vocês vão cortar um círculo, tá? Com um diâmetro de 41 centímetros, tá? Um círculo com 41 centímetros de diâmetro. Eu não tenho como te passar esse círculo aqui. Quando eu fiz esse, eu peguei um rolo de dupla face maior, com mais fita do que esse daqui, e risquei e fiz esse diâmetro, tá? Eu gostei do tamanho, eu pensei o tamanho, e ele ficou perfeito pro tamanho do fundo de bolsa que eu queria, tá? Então, você vai fazer, e como você vai, professora, como eu vou descobrir o diâmetro do círculo? Eu tenho aqui, fiz vários tamanhos, eu não sei qual é. Você vai, para achar essa mesma medida que eu acho que eu tenho aqui, 41 centímetros, você vai fazer o quê? Você vai pegar a fita métrica, colocar num ponto determinado e vai segurar aqui o ponto no zero e vai trazer essa fita, ela vai circular rentezinho ao tecido, bem retinha, até chegar no outro, no zero. E você vai saber, então, quanto de diâmetro tem a sua peça. Ah, professora, eu não consegui, tentei, não consegui chegar num círculo com 41 centímetros de diâmetro. O que você vai fazer? Como eu ensino para vocês sempre aqui na comunidade, no canal no YouTube, para você não ficar refém das minhas medidas, você poder inclusive criar, gostou da peça, eu queria essa peça grande. Você pode fazer do tamanho que você quiser, tendo como base essa aula. Essa aula é a sua base, o como fazer, né? Eu vou te ensinar a técnica de costura dessa peça e você pode ampliar ou diminuir do jeito que você quiser. Essa peça permite isso, né? Sem que a gente tenha muita experiência com modelagem. Então, o que você vai fazer? Do tamanho que ficou o círculo que você fez, você vai achar o diâmetro e dividir, e vai fazer todas as medidas partindo desse diâmetro. O meu tem 41, dois espelhos de 20 centímetros e meio, tá? Dois espelhos de 20 e meio, assim eu tenho 41 centímetros direitinho, ok. A sua deu 50, o círculo que você fez, você quis fazer maior, 50, dois espelhos de 25 centímetros. E todas as suas medidas vão partir desses 25 centímetros, tá? E se você vai ver como eu vou usar as medidas aqui e vai colocar no tamanho do diâmetro que você conseguiu. Conseguiu 41? Perfeito.
vamos seguir daqui, tá? Então, vamos lá, o fundo eu cortei uma vez no principal, um círculo com 41 centímetros de diâmetro, e uma vez no forro, com a mesma medida, né? O que mais compõe o fundo da bolsa? Um pedacinho aqui de EVA, tá? Que eu cortei com pelo menos 2 centímetros a menos, tá? Em toda a extremidade, desse mesmo 41, 2 centímetros a menos, e 1 centímetro a menos aqui do TNT, tá? TNT com... Aqui que a gente vai colar o primeiro EVA, depois o TNT por cima, vocês vão ver isso acontecer aqui durante a aula e ver como eu vou fazer, tá? Então, o fundo é TNT, EVA, uma vez no principal, uma vez no forro. Eu tô usando cetim dublado. Esse sintético aqui é um sintético na cor rosé, que na Personal Art, até o dia de hoje, hoje é dia 18 de agosto de 2023, lá tem lançamento, lá agora, chama Zahara, tá? Esse daqui é na cor rosé. Se você gostar, pode dar uma olhadinha no site, se você quiser comprar. Personal Art é uma loja de extrema confiança, pode comprar que tá tudo certo. Bom, vamos lá. O que mais, então? Tem mais uma parte que compõe o fundo da nossa bolsa, que é o vivo. Aqui eu tô usando um espaguete, tá? A gente ainda tá nas anotações do caderninho do fundo da bolsa, tá? Um espaguete com 46 centímetros, com sobra, tá? Espaguete é aquela parte redondinha do vivo, só o caninho, sem aquela parte plástica aqui de baixo, tá? Aquela partezinha que é onde a gente costura. Aqui é só aquele caninho, a gente chama isso daqui de espaguete, tá? É que eu quero o vivo do mesmo tecido da minha bolsa. Se quiser usar o vivo plástico normal, pode usar. 46 centímetros. Aqui eu cortei uma tira de 46 também, deixa eu ver. Isso, 46 por 3, não, isso, 3 centímetros. Pra eu encapar esse vivo, tá? Então, a gente vai precisar de 46 centímetros de vivo, seja ele, você pode encapar ou não. E um pedacinho de sintético, assim, dos 15 centímetros por 3, para poder fazer o acabamento do vivo no fundo da bolsa. Então, essas são as partes do fundo da bolsa que eu acabei de passar. Agora, vamos para o saquinho da bolsa, antes de passar para os espelhos, tá? Coloca aí, saco da bolsa, ou saquinho da bolsa, né? Que é aquela parte que vai franzir, vai ficar aquela coisinha fofa, bonitinha que fica essa bolsa, né? Então, a gente vai fazer 2 cortes, tá? Aqui, se você quiser, é a única parte que eu tenho modelagem feita, tá? Que eu fiz aqui no papel cartão, né? Durinho assim, pra ficar a modelagem feita. O que você vai cortar aqui? Quais são as medidas? Você vai fazer um retângulo de 22 por 15. Tá até anotado aqui na medida. 22 por 15. Tá? Você vai fazer esse retângulo. Cortou o retângulo 22 por 15? Você vai vir aqui de cima para baixo, você vai medir 6 centímetros aqui, 6 centímetros aqui, 6 de altura por 2 centímetros de largura. Você vai vir aqui e medir 6 centímetros daqui até aqui, 6 aqui até aqui, fazer um pontinho, medir 2 centímetros para dentro e fazer uma linha, 2 centímetros para dentro e fazer uma linha. Tá? Fez isso, você vai vir aqui e vai tirar 1 centímetro desses 6 para baixo, você vai tirar 1 centímetro aqui. Você vai ficar com essa forma, tá vendo? Aqui tem 22, tá? Aqui eu fiz 6 centímetros, aqui eu tirei 1 centímetro, tá vendo? Então, aqui tem 22 e aqui ficou 20, vai tá certo, tirei 2 centímetros. O cérebro buga mesmo, né? Aqui tem 22 e aqui tem 20. Tá vendo? 20 é a medida dos espelhos, né? Da minha bolsa. Então, 20 tem aqui direitinho. É a medida que eu preciso para essa bolsa aqui. 20 centímetros. Essa linha de 6 centímetros para baixo, né? Que eu vim aqui e tracei uma linha aqui com 6 centímetros, né, medindo daqui até aqui, para deixar separada essa parte dessa, tá? Aí eu fico aqui com 8 centímetros aqui embaixo, 8 por 20. Aqui tem 6 por 22, e aqui nessa parte menos 1 centímetro, menos 2 centímetros, né,
tem 15 por 20, tá? É isso aqui, você vai fazer desse jeitinho uma modelagem, se você quiser, pode ir direto no principal. E vai cortar 2 vezes, isso daqui, né? Você vai ficar com 2 partes assim. Assim, tá aqui na minha frente, né? Aqui assim, tá vendo? Eu vim aqui, risquei aqui dentro, a gente vai fazer um virado. Por isso que fica 22 por 15, porque aqui a gente vai fazer um virado. E aqui, a gente vai colocar, acoplar no colarinho da bolsa. Vocês vão ver os processos direitinho. É bem simples, não é nada difícil, tá? Aqui eu fiz, você corta 2 vezes, né? Esse aqui é o saquinho da bolsa, né? Que vai franzir bonitinho lá em cima, essa parte. Tá? E o forro dessa parte, você vai cortar 2 vezes o seu forro de 20 por 8. Aliás, aqui tem 9, eu cortei 20 por 9, pra ter uma sobra mesmo, pra não ficar tão apertadinho e não faltar forro. 2 vezes de 20 por 9 no forro. Aí, a gente tem o saquinho da bolsa aqui, 2 vezes no principal, 2 vezes no forro, com a medida que eu passei. Já reservo aqui também como parte passada. Agora, os espelhos do forro, a gente vai usar o colarinho, né? Essa bolsa tem um colarinho. Esse colarinho, ele é composto de 2 partes, tá? De 20 por 7, tá? 20 por 7 com uma margem de virado aqui, uma linha de 2 centímetros de cima para baixo, ó, 2 centímetros aqui, para fazer um virado de 1 centímetro, tá? Você vai cortar ele 2 vezes, tá? O colarinho da bolsa. O forro dessa bolsa, ele tem 20 centímetros, né? Tudo vai ter 20 por 14, que aqui vai sobrar 6, então vai ficar com 20 centímetros de altura que a gente precisa, tá? 20 por 14, 2 vezes no tecido de forro, tá? E aqui o colarinho que vai compor o restante do forro. E finalmente chegamos aos espelhos da bolsa. Os espelhos serão 2 vezes de 20. Aqui, 2 vezes de 20 por 20. Só tô conferindo pra ficar bem certinho. 2 vezes de 20 por 20. Tá? O diâmetro do fundo tem 41 centímetros, mas eu corto os espelhos com 20 cada um, tá? Eu vou colocar vivo, eu cortei 20 centímetros cada um. 20 por 20 e 2 vezes no estruturador, 18 por 18. Tá? O estruturador aqui, ele é para os espelhos da bolsa, tá? Então, essa aula é a primeira aula do plano de corte. Dúvidas sobre medida, certinho, é só escrever aqui embaixo, né? Deixar aí comentário, eu não entendi uma parte ou outra da modelagem. Ou envia no Instagram, @bucket_bags, bucket com 2 T's, tá? Underline bags. Lá no Instagram eu posso te responder, gravar um vídeo, te mostrar a peça, enfim, né? Pra poder esclarecer sua dúvida. Bom, então agora vamos começar a costura de fato da nossa bolsa, né? Eu vou começar pelo fundo, tá? A gente vai começar trabalhando o fundo da bolsa, tá? Eu vou começar colando essas estruturas aqui. Lembra que eu falei aqui no EVA, que tá 2 centímetros menor. Aqui, eu vou vir centralizar ele bem. Antes de colar a estrutura, acho o meio nos 4 lados, aqui em cima e embaixo, do lado do outro, tá? Acho os 4 cantos, o meio nas 4 direções, aqui eu esqueci a palavra. Acho o meio aqui em cima e embaixo, de um lado e do outro. Aqui eu achei meio, meu fundo vai ficar... Tem o desenho, né, que eu tenho que obedecer o diagrama aqui do desenho da minha peça. Colei o EVA, a gente cola primeiro o EVA, tá? Bem coladinho aqui. Agora vem o TNT por cima dele. Tá? Vou colar assim.
gente deixa sobrar essa bordinha mesmo, ó, tá? Essa bordinha aqui sobra, que é pra não agregar camadas na minha costura, né? E facilitar pra mim depois. Tudo bem, estrutura bem coladinha, garante um fundo bem estruturado. E o que mais faz parte do fundo da bolsa, né? Aqui, o vivo. Vamos costurar agora. Vamos costurar esse vivo aqui. Costurar o vivo aqui é bem fácil, tá? Aqui eu vou usar o ponto 3, o ponto número 4 pro vivo, tá? Eu só venho aqui, se você tiver espaguete aí, nunca fez, quiser experimentar, cortar o vivo e pegar o sintético, né? Cortar aquela parte plástica do vivo, ele vai ficar um espaguete só. Então, você vem aqui, veste ele aqui dentro, ó, o vivo aqui dentro. Ó, vestiu, deixa uma sobrinha aqui, tá? Deixa sobrar aqui 1 centímetro mais ou menos aqui, tá vendo? Aqui não tem espaguete, 1 centímetro aproximadamente. Venho aqui, ponta com ponta. Se quiser passar dupla face, pode passar. Não vou passar porque não tem necessidade, tá? Venho, já vou organizando aqui, um pé de máquina, retrocesso, vou fazer um retrocesso no começo e no final, né? Vamos fazer aqui um retrocesso. E vamos costurando, juntando beiradinha com beiradinha, pontinha com pontinha aqui do sintético, ó. Alinhando tudo e costurando. Não tem segredo, tá, gente? É bem simples, é bem facinho de fazer mesmo. Aqui eu acho que o meu tá até passando ali. E a gente vai seguindo, ó. A gente deixa o calcador bem encostado no espaguete, tá? Se você fizer isso, você vai sentir também que é bem tranquilo. Vamos lá, sem medo. É um pedaço pequenininho, serrar, pode cortar e fazer outro, tá? Ou desfazer a costura e aproveitar, né? Tem que aproveitar sempre o espaguete, às vezes é um pedaço sintético que não dá. Tá? A costura é bem encostadinha mesmo no espaguete, com cuidado, né? Aqui o meu vai sobrar, né? Deixa eu tirar pelo menos um pedaço assim. Senão não vai sobrar 1 centímetro aqui, ainda não dá 1 centímetro. Eu cortei o espaguete maior um pouquinho, isso agora dá. Aí, cheguei aqui no final, no retrocesso. Tem aqui o meu vivo, ó, costuradinho, tá vendo? Fica parecido com o vivo que a gente já usa plástico, né? Só que ele fica mais... Ele fica bem da cor da costura, acho que fica muito mais elegante na peça. Em qualquer peça ao vivo feito do próprio... A não ser que seja uma peça de silicone ou plástico cristal, o vivo plástico vai bem. E tem peça que o vivo plástico fica encantador, né? Deixa a peça encantadora. Peça que combina com a proposta. Nesse caso aqui, eu acho que o vivo feito do próprio sintético fica mais elegante. Então agora aqui eu vou pegar um pedaço, vou cortar isso aqui ao meio. Isso aqui é aquela tira que a gente fez aqui de uns 15 centímetros mais ou menos por 3. Tá? Vou cortar lá ao meio. Vou tirar um pedacinho, que eu acho que 3 tá muito largo. Deixar aproximadamente 2,5 centímetros nela. Eu vou vir aqui, um dos meios aqui da minha peça, direito, tá? Pra gente poder pegar o vivo. Esse vivo a gente costura ele exatamente igual a gente costura, do mesmo jeito que a gente costura o vivo plástico, tá? Não tem diferença. Assim, professora, como é que eu vou costurar esse vivo? Do mesmo jeito. Então, vamos aplicar ele do mesmo jeito que a gente aplica o plástico. Tá? A gente vai vir aqui, vou posicionar o meu tirantezinho aqui, né? A tirinha aqui, que vai dobrar depois aqui por cima, deixar um pedacinho maior sobrando aqui pra cima. Vou posicionar o vivo aqui na pontinha do meu sintético. Vou continuar no ponto número 4, tá? Na pontinha aqui na beiradinha. Isso daqui é redondo, então a gente presta atenção onde é que tá posicionando. Parece que a minha linha vai sair da agulha.
posiciona pontinha com pontinha, aqui na beiradinha com beiradinha aqui. Então, começa com retrocesso também. E vamos indo aqui, ó, redondinha a gente vem. Costura mais na beiradinha, tá? Não vamos ficar preocupados com isso. Na hora do fechamento da bolsa, a gente costura bem rente a costura aqui, tá tudo certo. Aqui eu tô usando a linha bege com sintético rosé. Se tiver linha rosé, melhor ainda. Assim, eu tô usando a minha máquina, uma reta industrial, Jack A2. Eu tô usando a agulha número 18, linha de nylon 60, na bobina e na parte superior da máquina. Se a sua máquina for doméstica, para fazer essa peça com o Zahara mesmo, ele é maleável, mas ele é 1.2, ou qualquer outro sintético. Agulha de 18, 20 ou 21 na doméstica, linha de nylon 60 na parte de cima da máquina, na parte superior da máquina, e a linha de poliéster na bobina. Não coloca linha de nylon 60 na bobina da máquina, tá? Se você tiver máquina doméstica para fazer essa peça, tá utilizando. Outro dia uma aluna perguntou se dava para fazer uma das peças que eu fiz em tecido. Eu acredito que dependendo da estruturação, dependendo da peça, essa daqui, por exemplo, usando o vivo, TNT, EVA, estruturando tudo, usando a manta R2, né? Você usa a manta R2, o TNT, por exemplo, aqui no fundo, e o EVA, né? A manta R2, eu não tenho muita experiência, né, com costura de tecido, né, fazendo bolsa, então eu não posso falar com muita exatidão, mas eu acredito que se você usar como chama, gente? Se você usar a manta R2 estruturando tudo, TNT para estruturar, essa peça ela não é tão estruturada, tá? Essa peça ela é um pouco mais mole mesmo, tá? A gente vai estruturar ela com TNT. TNT não é um estruturador tão rígido, igual o EVA, que deixa esse fundo bem duro, né? Bem estruturado mesmo, a gente não desvira a peça, tá? Se você fizer no tecido, eu acredito que se você fizer as estruturações corretas com o que precisa, que é o EVA, e o TNT no fundo, e o restante usando manta R2 e TNT no corpo da bolsa, menos no saquinho da bolsa. O saquinho da bolsa em tecido não precisa de estrutura, tá? Você vai conseguir um bom resultado. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês quanto foi que sobrou. Você pode economizar na hora de fazer o vivo, né? Mas é sempre bom fazer sobrando. Sobrou aqui 11 centímetros, tá? Então, eu passei 46, menos 10, 56. 46 menos 10, 36. 35 centímetros dava, mas vai ficar em cima da medida. Então, você pode fazer com 40 centímetros, que vai ter sobra também e vai dar certo. Deixa eu cortar aqui mais um pedacinho, que vai ficar muito em cima aqui. Deixa eu ajeitar aqui em cima certinho. Eu venho costurando aqui, ó. Antes de abaixar o acabamento, eu venho com retrocesso até passar dele. Coloco a agulha aqui, peraí que eu vou cortar. E vou fazer agora separado, porque a minha costura saiu aqui no retrocesso. Então aqui, como eu já fechei, eu venho agora com o acabamento, coloco tudo no lugar, refilo o que eu quiser refilar. Ali tá muito grande, eu tiro um pedacinho. Desço aqui o acabamento, ó. Eu cortei aquele em duas partes, gente, é só um vivo. A gente já tá habituado a colocar vivo em 2 espelhos, que eu cortei o acabamento e guardei e reservei a outra parte. E agora, a minha linha saiu. E agora é só costurar aqui e passar, tá? É só costurar aqui e com retrocesso no começo e no final e prender esse acabamento aqui. Retrocesso acho que nem precisa, não, é só costurar ele aqui.
costura feita, eu venho aqui, tiro o excesso do acabamento, tá? E deixo ele aqui assim mesmo, que ele vai costurar. A gente costura aqui, passa a costura aqui, vai fechar e vai sumir essas costuras que estão aqui. E temos aqui o fundo com o vivo aplicado, bonitinho, do jeito que a gente precisa, tá tudo certinho. Deixa eu cortar esse excesso de acabamento aqui, pra ficar rentezinho. Prontinho, essa etapa do fundo da peça feita, tá? Já temos aqui nosso fundo construído, né? O fundo da bolsa. Agora a gente vai passar para essa parte aqui do saquinho da bolsa, tá? Agora, para essa etapa aqui, eu já coloquei dupla face, eu já vou fazer um virado aqui, né, de 1 centímetro. Eu não coloquei na beiradinha, coloquei um pouquinho mais para dentro, mas pode colocar aqui na pontinha, tá? Vamos começar fazendo um virado, tá? Nas duas partes aqui. A gente vai fazer a mesma coisa que fizer em um, vai fazer no outro. A gente vai fazer aqui um virado, que é um virado de acabamento. Tá? Em cima da linha, por isso que a gente traça uma linha aqui, né? Desenha uma linha aqui, menos 2 centímetros, pra gente poder fazer assim, né? Do outro lado também já vou dobrar, bem aqui em cima, arrumadinho assim, ó. É isso aqui que a gente fica com uma peça de 20 centímetros, né? Igual aqui embaixo. Esse daqui que a gente excede 1 centímetro pra cada lado, fica 22, é pra fazer esse acabamento aqui, porque quando a gente fechar, aqui onde vai sair a fita, ó, fica com o acabamento feito, tá? Aqui eu vou passar um pesponto, tá? De beiradinha aqui, ponto número 5, na beiradinha aqui desse meu... Vou dar aqui um retrocesso, ó, no começo e no final, ó, um pespontinho assim, tá? Pra poder manter isso aqui arrumadinho aqui no lugar. E vamos fazer isso nas duas partes. Aqui um retrocesso. O último ponto, um ponto de retrocesso. Certinho aqui, esse pontinho feito, bonitinho. Ah, eu não falei que esse daqui é o sintético perolizado rosé, tá? Eu esqueço de falar o nome dos sintéticos que eu tô usando, gente. Foi o mais maleável rosé que eu achei, né? Seria o perolizado. Seria não, foi perolizado. Aqui ficou o lado de fora, de baixo, né? O acabamento, porque a costura fica certinha, mas os acabamentos ficam pra trás, né? Então, aqui ficou perfeito e ali fica com... Mas aqui, depois a gente vai abaixar aqui, né, pra ficar assim, fica com esse acabamento assim, perfeitinho. Agora, eu vou fazer no outro também. Bom, as duas partes já prontas, né, a gente tá com esse resultado aqui. Eu vou colocar o forro do saquinho da bolsa, né, vou colocar aqui frente com frente, tá? Frente do forro com a frente do meu sintético, do meu principal, né? Que a gente acabou de fazer o pespontinho nele, né? E vou costurar aqui, fazendo a costura de um pé de máquina, tá? O meu pé de máquina, o pé da minha máquina aqui é um calcador de meio centímetro, tá? Então, todas as minhas costuras vão ter essa medida de um pé de máquina de meio centímetro, tá? A minha margem vai ser sempre de meio centímetro, minha margem de costura. A gente vem aqui e costura uma parte na outra. Peraí que o meu forro tá bem pequeno. Deixa eu ver se esse lado aqui tá mais longo. Um pouquinho. Às vezes a gente corta, e na hora de cortar com estilete, às vezes realmente fica faltando um pedacinho. O meu aqui tá um pouquinho menor, mas não tem problema. Vou costurar aqui no ponto 3,5, que é o ponto de fechamento. Retrocesso. E fechamento normal, só costurar retinho aqui. Lembrando que eu tô costurando aqui
nessa parte, né, que é a parte que a gente fez o viradinho, ó, vai ficar assim, tá? Aqui frente com frente, agora do outro lado a mesma coisa, tá? Frente com frente. Vou colocar aqui rentezinho, ver o tamanho. Esse aqui que eu cortei, esse daqui é um pouquinho menor, tá? Uns milímetros menor, então eu vou dividir pra ficar bem certinho aqui, né? E não ficar faltando depois. Isso aqui é questão de medida, a gente tem que prestar muita atenção na hora de fazer o corte da peça. Porque os milímetros fazem diferença, né? Às vezes faltam alguns milímetros, falta pro fechamento. Não dessa peça, mas dependendo da peça, faz muita falta. Uns milímetros ali, outros aqui, a gente acaba tendo diferença de resultado. Tá aqui assim, né, frente com frente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui, ó, e vamos, tá vendo essa linha que a gente fez aqui de 6 centímetros? Que tá na modelagem, que a gente vem aqui, daqui pra baixo, faz uma linha, marca 6 centímetros, né? Aqui do saquinho da bolsa. A gente vai vir aqui e vamos fazer uma costura, que a gente vai colocar isso aqui, posicionar aqui. Eu não vou usar dupla face, porque eu fiz essa, já costurei 4 bolsas dessa. E ela é muito vendável. Então eu costurei, ela vendi, as amigas das minhas irmãs vieram em casa, ou amiga minha, a gente vem e acaba mostrando às vezes no ateliê, que eu tô sempre no ateliê. E às vezes a bolsa tá exposta, que eu deixo, às vezes as bolsas em alguns lugares assim. Eu gosto de ficar vendo meu trabalho, sabe? O que eu preciso melhorar, enfim. Então elas vêm e geralmente, ou até minhas irmãs, elas pegam, ou elas pegam pra elas, ou elas compram a bolsa, enfim. Então, eu fiz 4 dessas. E uma coisa que eu percebi foi isso aqui. Colocar dupla face aqui, pra poder fechar, não foi uma boa ideia da minha parte, tá? Porque depois, na hora que eu passo a fita aqui pra poder fazer o fechamento, a dupla face fica meio que colando na fita, sabe? É uma experiência horrorosa, né? Então, a gente vai vou posicionar aqui, vou tentar fechar. Se não der certo, eu coloco dupla face mesmo e vejo como eu faço, tá? A gente vai posicionar essa pontinha aqui, isso que eu quero dizer. A gente vai posicionar essa parte, aqui está avesso, direito com direito, costuramos, né? Temos aqui, a gente agora vai trazer essa parte aqui, né? Do avesso aqui para dentro, né? E posicionar em cima dessa linha de 6 centímetros. A gente vai ficar com 3 centímetros para cada lado aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer meu forro que tá aqui assim, eu vou trazer ele pra cá, tá? Vou olhar aqui, ó, pontinha com pontinha, vou posicionar, vou segurar com um clips aqui, de um lado e do outro. Pra ficar em cima da linha certinho, ó. Tá vendo? Pontinha com pontinha aqui. Pra eu não colocar dupla face aqui, porque a experiência da dupla face, na primeira peça que eu fiz, foi horrível. A fita aqui, a fita passante, pra poder franzir aqui a boca da bolsa, fica presa na dupla face. E ficou horrível, assim. Eu sentia que alguma coisa tava segurando e era o dupla face mesmo, que eu abri a peça piloto pra ver e eu vi dupla face sobrando, né? Aí onde eu entendi que não dá pra passar dupla face aqui, ou tem que passar um pedaço bem fininho dela só pra segurar, né? Mas aqui a gente vem a linha direitinho, ó, né? Venho aqui e vou passar uma costura com ponto número 5 aqui em cima, tá? Rebatendo essa costura mesmo. Tá, deixa eu chegar esse clips aqui mais pra cima. Tá bem centralizadinho, eu coloco aqui um pé de máquina, bem em ciminho aqui, minha costura tem meio centímetro, né? E vou passar aqui uma costura reta. Um ponto de retrocesso, lembrando que essa é a frente da bolsa, esse daqui vai ficar aparente na bolsa, essa costura, então, vamos lá. Tá? E tá feito aqui o pesponto.
gente vai fazer assim dos dois lados, fechando aqui de fora a fora. Tá? Vou deixar assim, e assim a gente fica com esse acabamento aqui. Tá? Costurinha aqui, costurinha reta aqui. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado da peça. Vira aqui a linha, aqui, né, a linha direitinho, vamos alinhar tudo. Se quiser colocar o dupla face, pode ter o dupla face aqui, ele vem a linha em cima da linha bonitinha, só passar a costura retinha, fica perfeito, né? Só que tem esse porém, se você quiser usar, pode usar o dupla face. Talvez realmente você não te atrapalhe em nada depois, né? Mas pra mim a experiência não foi boa. Então eu decidi que dupla face nessa etapa eu não ia passar mais. Né? Vem aqui, ó, ajusta, deixa tudo bem retinho. Eu vou vir aqui assim, tá tudo bem certinho. Vou vir aqui um pé de máquina e vou passar a costura. Retrocesso no começo e no final. Venho aqui meu pesponto feitinho, bonitinho, certinho aqui, tá? De um lado e do outro. É que eu passei do lado avesso, porque o meu pesponto do lado de baixo também tá ótimo, então fica só o acabamento certinho aqui, sem problema nenhum. Depois a gente faz limpeza da peça, né? A gente vai fazendo isso durante a costura, depois a gente vai cortando as sobras, vai queimando, deixando tudo bem organizadinho. A gente tem um bom acabamento na peça. Depois eu faço isso aqui, dos dois lados. Temos mais uma etapa concluída, já essa daqui, por enquanto. Aqui a gente pode fazer a costurinha de segurança, tá? Não concluiu ainda não. Né? Vamos aqui, ó, vir aqui na bordinha, ó, essa setinha aqui, vamos fazer uma costurinha aqui de segurança. Costurinha assim, ó, na bordinha, pra segurar isso aqui, porque depois a gente vai ter que acoplar um colarinho, vai ter que colar, a gente vai ter que dar um jeito de prender isso aqui. Então, a nossa costurinha de segurança vem e faz esse papel pra gente de prender isso aqui na bordinha, tá? Meu forro aqui, ele fica bem na continha, ele fica até uns milímetros pra cima do principal. Se você quiser cortar o seu com 9,5 ou 10 centímetros, corta e refila depois, tá? Faz costurinha de segurança e refila. Se você gosta que tenha sempre aquela sobrinha que te deixa mais confortável, porque sobrou um pouquinho, né? Pode cortar o seu um pouquinho maior. Porque depois aqui a gente vai ter que colocar no colarinho, estando preso assim, aqui na pontinha, tá vendo? Preso assim é bem mais fácil. Agora sim, temos essa etapa também concluída da bolsa. Bom, terminamos essa parte, né? A gente fez a costurinha aqui de segurança. Então, agora vamos nós para a conclusão do forro, tá? Aqui eu vou pegar a parte do meu forro, né? Que eu vou pegar, faz pique, tá? No forro. Pique no colarinho nos dois, aqui, né, nas duas extremidades, em cima e embaixo. Essa parte vai ficar pra baixo e a gente vai costurar essa parte aqui, tá? A gente vai acoplar ela aqui. Vocês vão ver direitinho, dá pra ver a dupla face. Como a gente vai fazer? Frente do forro, dessa parte aqui que a gente costurou, né, do saquinho da bolsa, frente do forro do saquinho da bolsa, olhando pra frente do forro, tá? Ah, eu não achei o meio aqui. Tem que achar o meio aqui também, tá? Das duas partes. A gente vem aqui, meio, pra dar pique com pique pra ter simetria na peça. Tá? Frente do forro, olhando pra frente do forro, tá? A gente vai fazer um sanduichinho aqui agora. Frente com frente, colarinho, frente do meu principal aqui do colarinho, olhando pra frente aqui do meu principal do saquinho da bolsa.
tá? Vou juntar tudo, meio com meio de tudo, posicionando tudo com meio com meio certinho aqui. Clipo, tá? E vamos fazer a costura de um pé de máquina aqui. Ponto 3,5, tá? Que é o ponto de fechamento. Cetim do lado aqui tá escorregadinho, né? Costurei aqui direitinho, ó, costuradinho, que a gente vai ter a frente do colarinho, né, que lembrando que isso daqui tá aqui, a gente não costurou essa parte que tá pra gente fazer o virado, a frente do colarinho olhando pra frente aqui do saquinho, né, e aqui o forro contínuo do saquinho da bolsa, tá, porque isso aqui é a boca da bolsa, esse saquinho ele é a boca da bolsa, então tem que ser contínuo aqui com o forro, tá? Feito isso, a gente tem essa parte do forro aqui concluída.